Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é a ciência perante o Evangelho. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 21 de julho de 1970. Só os cegos espirituais não entendem que política, religião e ciência são três aspectos da mesma verdade, porque política é a religião cientificamente praticada. Como o Espírito da Verdade explica o destino da ciência à luz do Evangelho do Novo Mandamento? Os estudos espirituais que vos darão o conhecimento da ciência universal são os que, elevando vossas almas, vos libertarão completamente dos instintos animais. Quanto mais o homem se purificar na vivência do novo mandamento de Jesus, mais senhor será das suas forças, dos seus instintos, da sua vontade. Mais se aproximará da perfeição que lhe cumpre atingir, multiplicando os seus poderes. Só a purificação moral lhe tornará possíveis os estudos necessários ao conhecimento dos fluidos magnéticos, dotados de propriedades regeneradoras e revitalizantes. Ao conhecimento da natureza e da maneira de atuar de cada um deles, das aplicações a que se prestam sob o ponto de vista curativo, conforme a moléstia. Sim, à medida que o espírito se desprender da matéria, seus conhecimentos a respeito de tudo quanto ainda lhe é obscuro ou desconhecido se ampliarão e desenvolverão. Entretanto, muito antes de conhecer os fluidos, o homem se servirá deles com bom resultado, graças ao auxílio dos espíritos protetores da humanidade, os quais, mediante o magnetismo espiritual, intervindo ocultamente, se sentirão felizes de os colocarem ao alcance de sua mão, a fim de que os empregue de acordo com as necessidades, dentro da lei divina. Repetimos, o conhecimento desses fluidos será progressivo, acompanhando o progresso do estado moral. Segue-se que só será completo quando o homem houver alcançado a perfeição que pode esperar na Terra. O magnetismo humano ainda tem de progredir muito para chegar ao apogeu, isto é, a época em que a vontade do Espírito bastará,
para reunir ou dispersar os fluidos sobre os quais deseje atuar. A ciência adquirida, porém, já produziu bons frutos e preparou para o futuro um bem imenso, pondo-vos em condições de ler através de todos os obstáculos e de perscrutar o seio da terra para descobrir as riquezas que ela contém. Não falamos aqui das riquezas que o homem deve desprezar, como geradoras do orgulho, do egoísmo e da sensualidade, mas daquelas que Deus lhe concede para recobrar a saúde e a força, quando diminuídas ou aniquiladas. Aludimos ao sonambulismo lúcido, produzido e revelado pelo magnetismo humano, às faculdades da visão espiritual e aos instintos que possui o sonâmbulo, perfeitamente lúcido, pelo desprendimento sob a ação magnética, e às descobertas que, do ponto de vista curativo, ele pode e há de proporcionar à humanidade nos reinos mineral, vegetal e animal, e no seio mesmo da terra, entre os produtos e detritos aí sepultados, até que se ultime a depuração moral e, como consequência, a depuração física do homem. A ação magnética humana não bastará por si só, a maior parte das vezes, para a cura das enfermidades. Na maioria dos casos, essencialmente físicos ou orgânicos, serão necessários o auxílio e o concurso tanto da ciência médica quanto do sonambulismo magnético, das propriedades curativas já conhecidas e das que virão a ser descobertas nas substâncias minerais, vegetais e animais. Ficai sabendo, os auxílios estranhos aos fluidos magnéticos podem servir, combinando-se com estes. Há simpatia entre as plantas que curam e os fluidos que, para esse fim, se assimilam. Aquelas se saturam destes fluidos e os levam ao organismo, atraindo-os em seguida por meio do magnetismo humano. Obtereis duplo resultado. Eis porque os sonâmbulos realmente lúcidos, livres pelo desprendimento magnético de quaisquer influências, se mostram aptos a escolher as plantas curativas. Não desprezeis nenhum dos meios que o Senhor vos confiou para atingirdes o fim. A medicina não deve ser um sistema, e sim um meio de restabelecer no organismo o equilíbrio desfeito, de restaurar, quando perturbada, a harmonia das forças vitais. E os homens, quaisquer que sejam, que se consagram ao tratamento físico da humanidade, devem entregar-se a profundos e perseverantes estudos, teóricos e experimentais, valendo-se da ciência médica, destinada a progredir sempre. Do magnetismo humano e do sonambulismo magnético, lançando mão de todos os meios e recursos que tais estudos necessariamente facultam, recursos e meios tirados pela observação e pela experimentação das propriedades curativas das substâncias minerais, vegetais e animais, sobretudo dos vegetais, e ao mesmo tempo dos fluidos de que se acha carregada a atmosfera que vos cerca. Já dissemos e agora repetimos, até que se complete a purificação moral e, por conseguinte, a purificação física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, na maioria dos casos,
para a cura das enfermidades físicas ou orgânicas. Haverá, porém, casos excepcionais em que Deus permitirá ao homem adiantar-se, em que um privilegiado em virtude da elevação e pureza alcançadas, com o auxílio oculto dos espíritos superiores, produzirá, por ato de sua vontade e pela ação magnética, fenômenos de cura julgada impossível, fenômenos de cura dos que se chamam milagres.